Se você é cotista do HSLG 11, você já deve ter ouvido falar sobre a recuperação extrajudicial do seu principal inquilino, as Casas Bahia. Será que isso pode representar algum problema futuro para o fundo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. O HSLG11 é um fundo de galpões logísticos, é um fundo relativamente novo, ele é gerido pela HSI. A questão é que o maior inquilino deste fundo é a Casas Bahia, que anunciou uma recuperação extrajudicial. Recuperação extrajudicial ainda não é recuperação judicial. É quando uma empresa ela reconhece que algumas de suas dívidas talvez não consiga pagar na forma como elas estão, então ela chama os credores para tentar renegociar essas dívidas, né, em outros termos. Basicamente seria isso uma recuperação extrajudicial. Acontece que a Casas Bahia é o principal inquilino do HSLG 11. Então a gente vai dar uma olhadinha no relatório hoje, vai trazer as principais informações e quais os impactos futuros que essa recuperação extrajudicial pode ter ou não no fundo. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente o HSLG 11 ele está custando cerca de R$ 90 a cota. O último rendimento que ele pagou foi no valor de 74 centavos, o que dá um rendimento aí de 0,8% ao mês. A cota tem valor patrimonial, que seria o valor justo, entre aspas, da cota, aí de R$ 104. Então o P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial, está de 0,86%. Quer dizer que tem um desconto aí em cima da cota. Se a gente for olhar as últimas distribuições, a gente pode perceber que o fundo ele está distribuindo aí no patamar de 74 centavos aí nos últimos meses, basicamente 73, 74 centavos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no relatório do HSLG11. Então esse fundo ele é um fundo de logística, ele é gerido pela HSI. Esse fundo tem apenas 5 galpões logísticos. Então o fundo iniciou isso aqui no dia 16 de dezembro de 2020. A gestora é a HSI, ele tem uma taxa de administração de 85% ao ano e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, né? E o benchmark seria 6,5% do IPCA. O fundo hoje tem um valor patrimonial de 1 bilhão e 300 milhões, mas ele está no valor de mercado, na bolsa dele hoje está de 1 milhão e 100 milhões, então ele está com um desconto grande aí no valor dele de mercado, o valor da cota dele de mercado. Aqui ele fala sobre alguns pontos do portfólio. Então ele tem aqui 100% dos ativos em um raio máximo de 30 km da capital mais próxima. E ele é proprietário de 100% dos ativos que ele tem no portfólio, né? Alguns fundos imobiliários dividem a propriedade de alguns imóveis. Então o fundo às vezes é dono de 50% do imóvel, é dono de 30%. No caso, ele é dono de 100% dos imóveis. E aqui ele destaca que o portfólio tem zero vacância. Então para a gente conhecer um pouco do perfil do fundo, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse fundo ele tem 5 ativos, são 5 galpões logísticos. São esses galpões aqui que ele tem. Ó, HSI Log Dutra. Em São Paulo, tem São José dos Pinhais, esse fica no Paraná, tem um galpão em Contagem, em Minas Gerais, mais esse HSI Log Castelo, que fica em Itapevi, São Paulo, e tem um galpão aqui, esse RMM, que fica na região de Manaus, lá no Amazonas. Olha só, a grande vantagem que esse fundo tem, ele tem só 5 ativos, mas tem a vacância física, né? Não tem nenhum imóvel que está desocupado, isso já desde o último ano aí, e também a questão da inadimplência, está em 0% praticamente desde o último ano aí, né? Nenhum inquilino deixou de pagar o aluguel até o momento. Aqui fala um pouco da dívida que ele tem, do fluxo de amortizações que ele tem que fazer. Percebam que aqui no ano de 2024 ele tem 6 milhões,5 e no ano de 2025 tem 7 milhões,2. Mas percebam que ele tem um caixa aqui, caixa e mais cota de outros FIIs, que ele tem 61 milhões. Então, realmente a questão da dívida não é um problema para esse fundo porque ele tem bastante caixa. Aqui talvez seja o ponto de maior atenção deste fundo, ok? Aqui são os locatários. Percebam que a receita, né, os aluguéis que ele recebe, 38%, quase 40% aí do fundo, vem do inquilino Casas Bahia, que é o inquilino que está anunciando recuperação extrajudicial. Até o momento, a Casas Bahia está pagando os seus aluguéis normalmente, não teve nenhum problema. Mas é uma empresa que está em recuperação extrajudicial, que está chamando seus credores, são as debêntures que ela deve lá para os investidores, e está chamando eles para renegociar os termos da dívida. Então, é uma empresa que está passando por uma dificuldade financeira. Então, é sempre bom ficar de olho. Por quê? Vamos supor que do dia para a noite a Casas Bahia vira inadimplente, para de pagar o aluguel. Basicamente,
40% dos dividendos desse fundo vão cair. Por quê? Olha só, porque 38% da renda dos aluguéis vem das Casas Bahia. Tem outros inquilinos aqui, por exemplo, a Açaí, a Renner, tem, mas o maior e mais pesado inquilino é as Casas Bahia. Então tem que ficar de olho nessa questão, porque pode cair bastante o rendimento se a Casas Bahia tiver algum problema aqui. Bom, e aqui ele dá umas outras especificações do portfólio. Por exemplo, 76% dos imóveis fica na região sudeste, 15% que é um imóvel fica na região norte e outro imóvel que fica na região sul. Basicamente a maioria dos imóveis na região sudeste. A maioria dos contratos são típicos de mais curto prazo, que é 76%. E como que está o portfólio geral do fundo, né? 95% são os imóveis, são os galpões, mas ele também tem 5% do fundo ali, um pouco em renda fixa, um pouco em cota de outros fundos imobiliários. Esse 3% aqui é o caixa de 61 milhões que o fundo tem. Resumindo a questão desse fundo, esse é um fundo que está descontado porque o mercado já botou um preço no risco da Casas Bahia. Se um dia a Casas Bahia tiver problema em relação a pagar o aluguel, cai praticamente 40% da receita do fundo. Então, o mercado já está vendo isso com outros olhos. É um fundo pequeno, que só tem 5 imóveis. Então, ele é um fundo que ainda está trabalhando essa questão de diversificação. É um fundo que ainda está crescendo, está fazendo suas emissões aos poucos e comprando imóveis. Dívida não é um problema para esse fundo, mas a gente tem que ficar de olho realmente no inquilino aí, Casas Bahia. No vídeo de hoje é só. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.